Olá pessoal, mais um vídeo comentário da Revolução Industrial Brasileira aqui com vocês, Fausto Oliveira. Estou aqui com o meu computador aqui do lado para me assessorar aqui num comentário um pouco mais complexo que eu vou fazer, porque como já era previsto, algumas pessoas começaram a me perguntar a opinião que eu tenho a respeito de uma notícia que saiu essa semana, que é o lançamento de uma estratégia federal de desenvolvimento ou algo assim, um documento que foi lançado pelo Ministério da Economia, pelo governo federal, traçando uma estratégia para o Brasil para a década, um plano, né, para a década. Esse plano eu confesso que eu não li inteiro ainda, eu li por alto, não tive tempo de fazer uma leitura mais aprofundada, mas devo dizer que já fiquei um pouco mal impressionado com a primeira leitura que fiz. Apesar de mal impressionado, não posso dizer que fiquei surpreso. E aí vou tentar explicar mais ou menos o que é essa minha primeira impressão e me comprometo a fazer uma análise melhor, uma análise mais detalhada, conforme tenha feito a leitura completa do documento. Primeiro comentário que eu quero fazer é a respeito das previsões que o plano tal da Estratégia Federal estabelece. Ele estabelece 3 cenários, um otimista, um mediano e um pessimista, e que no otimista o Brasil cresceria, veja bem, cresceria a 40 e poucos % ao longo dessa década, o que para mim é completamente fora de questão, não tem a menor possibilidade disso acontecer, dadas as condições de precariedade econômica que nós estamos carregando desde a grande recessão de 2015-16, ainda provocada no governo da Dilma Rousseff e mantida, né, sem reversão ao longo dos governos que vieram em sequência. Então, dado que isso é absolutamente irreal, nós vamos ter que trabalhar com expectativas mais realistas. Porém, o critério que o governo estabelece para colocar os seus cenários otimista, mediano e pessimista é a aprovação das reformas liberalizantes. E as reformas liberalizantes tendem a ter mais efeito recessivo por serem contracionistas da demanda do que expansionista. Então não se pode esperar crescimento econômico acelerado apenas pela facilitação da economia privada, enquanto se deixa o restante da economia, ou seja, principalmente a demanda, ao Deus dará. A demanda brasileira hoje está comprimida, está retraída, a tendência é que ela continue retraída e por isso é muito improvável se falar no crescimento de 40 e poucos % ao longo dessa década, mesmo no cenário mais otimista do ponto de vista do governo. E aí entra a minha divergência principal, porque o cenário mais otimista do governo implica a implementação de uma série de coisas que não são insuficientes e muitas vezes são contraproducentes para a geração de crescimento. Mas dito isso, eu quero colocar um outro problema que é o seguinte: a visão ideológica, a visão mesmo, a formação de pensamento econômico das pessoas que comandam a economia no governo federal atualmente é a de não intervenção no domínio econômico. Então o Estado tem que sair do domínio econômico o máximo possível, se concentrar aí nas suas atividades constitucionalmente definidas, as quais eles querem reduzir ainda mais por razões fiscais, né? Mas a ideologia é da não intervenção. De sorte que, por isso eu estou com o meu computador aqui aberto do meu lado, quero trazer para a discussão desde já a reforma administrativa que o próprio governo federal está levando para o Congresso Nacional, não sei quando vai apresentar, mas está aí na pauta, que traz, dentro de todo o seu arcabouço de modificações jurídicas, né, da Constituição e talvez de textos infraconstitucionais, mas que deveriam se ater à formatação dos negócios do Estado, da própria conformação jurídica, política do Estado, e traz dentro disso, desse texto, um jabuti, né, o famoso, aquela modificação legal inserida dentro de um texto maior, visando um objetivo que não é exatamente aquele do texto principal. No caso, o jabuti em questão é a alteração do artigo 173 da Constituição Federal, que está no capítulo 1 do título 7º. O título 7º da Constituição é o que trata da ordem econômica e financeira. E dentro dele o artigo 173 estabelece as normas exatamente para a atuação do Estado dentro da economia. Toda
Constituição moderna de qualquer país que se pretende mais ou menos civilizado tem que ter uma regulação sobre a atividade do Estado dentro da economia daquele país. O Brasil tem isso. Ocorre que eles estão propondo a inserção de 2 novos parágrafos no artigo 173, e isso eu posso dizer porque eu tive acesso ao documento, e o parágrafo 6º, ou seja, o artigo 173 tem 5 parágrafos, e existe a inserção, dentro da proposta de reforma, de um parágrafo 6º, que basicamente teria o seguinte texto. Ele diz assim: fica vedado ao Estado instituir medidas que gerem reserva de mercado que beneficiem agentes econômicos privados, empresas públicas ou sociedades de economia mista, ou que impeçam a adoção de novos modelos favoráveis à livre concorrência, exceto nas hipóteses expressamente previstas nessa Constituição. Ou seja, se um artigo desses venha a passar a conformar a Constituição Federal, na prática abrimos aí um precedente jurídico, abre-se um espaço, uma brecha jurídica, para que se questionem como elementos que atentam contra a livre concorrência quaisquer intervenções do Estado no domínio econômico que favoreçam sociedades de economia mista, empresas públicas e empresas privadas. Ou seja, todo o conceito clássico e comprovado, muito eficiente, de política industrial, ele tende a ficar proibido constitucionalmente proibido no Brasil, ou, no mínimo, passível de questionamento no Supremo Tribunal Federal, o que gerará uma insegurança jurídica tremenda em quaisquer agentes públicos que queiram praticar políticas industriais ou políticas setoriais que venham a promover mudanças estruturais, sofisticações produtivas, maiores escalas e melhores ganhos naqueles setores que são melhor negócio para o país e, portanto, essa é uma política anti-desenvolvimento. Ou seja, o que o governo está tentando entregar com uma mão nessa estratégia federal de desenvolvimento, que eu confesso ainda não li, está desfazendo a máxima potência na outra mão através da reforma administrativa. E essa denúncia precisa ser feita, eu acho que me cabe fazer essa denúncia como pessoa, uma das poucas pessoas que vão para dentro do assunto da economia industrial de verdade no jornalismo brasileiro e querem fazer essa crítica, me cabe a mim dizer o seguinte: olha, eu acho, desde já, que a estratégia federal de desenvolvimento do governo federal não será nem um pouco compensatória desse tipo de atitude da reforma administrativa, que certamente condiz muito mais com a visão liberal ou neoliberal, ou como queiram chamar, do ministro da Economia e de todos os seus assistentes. E é a visão desse governo. Ou seja, tendo a não acreditar na estratégia federal de desenvolvimento, acredito que tenha sido só um documento feito para expressar algum tipo de, não sei, uma tentativa de colocar o assunto, porque o nosso assunto está crescendo, né? Então dá uma satisfação, alguma coisa do gênero, mas provavelmente muito abaixo do necessário e provavelmente muito passível de descumprimento pelo próprio governo, enquanto, se isso passa, o parágrafo 6º do artigo 173 da Constituição Federal na reforma administrativa, com um tema que, aliás, não deveria constar na reforma administrativa, aí realmente nós estamos entrando numa seara de política de antidesenvolvimento explícita. Então era esse o comentário, me comprometo a voltar, então, quando tiver lido a Estratégia Federal de Desenvolvimento por completo e fazer um comentário aí mais detalhado, ok? Obrigado, pessoal. Mais uma vez, compartilhe esse vídeo e até uma próxima.